A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. Como podemos nos guardar de cair em tentação? Está escrito: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6 e o versículo 13. Jesus disse que devemos orar para não cairmos em tentação, tribulação e sofrimento, quer seja o que Deus permitiu, quer seja o que o diabo tenta trazer sobre nós. Se orarmos, Deus nos livrará de cairmos na armadilha. Como, pois, pode o Senhor nos guardar de cair em tentação que conduz ao sofrimento e para a ruína, e que nos rouba, mata e destrói? Devemos ter em mente várias coisas que nos ajudam a suportar com sucesso a tentação, quando esta chegar. Primeiro, conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus. Quando terminou o jejum de 40 dias, o Satanás o levou à tentação. Jesus não se apoiou em nenhuma teoria. Rejeitou a tentação do diabo, dizendo: está escrito. A palavra de Deus é a sabedoria de toda sabedoria e o conhecimento de todo conhecimento. Ela brilhou e brilha nas trevas. Quando Satanás tentou apanhar Jesus numa armadilha, pedindo que transformasse as pedras em pães, o mestre respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Quando Satanás tentou armar uma cilada para Jesus no pináculo do templo, o Salvador de novo citou a palavra. Satanás desafiou: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículos 6 ao 7. Então Satanás levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e disse que daria todos eles a Jesus se este tão somente se prostrasse e o adorasse. Desta vez, Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus capítulo 4 e o versículo 10. Então Satanás deixou a Jesus, e vieram os anjos e o serviram. Se nós fizermos da Bíblia Sagrada um tesouro e colocarmos toda ela em nosso coração, do Gênesis ao Apocalipse, poderemos sempre ser vitoriosos e não ser enganados por Satanás, porque poderemos ver as armadilhas do diabo antecipadamente. Certo dia, um homem veio me procurar em busca de conselho e disse ele: pastor, tenho 2 esposas. Depois de meu casamento legal, estabeleci outro lar com outra mulher com quem eu trabalhava. Ambas as mulheres me amam e eu amo a ambas. Não posso desistir de nenhuma delas e as 2 dizem que não podem viver sem mim. Visto que trabalho com afinco para sustentar ambos os lares, acho que sou caridoso e estou procedendo bem. Entretanto, não consigo dormir pensando a esse respeito. Obviamente, ele havia sido apanhado na armadilha do diabo, mas não estava consciente do fato. Contra-ataquei estes fatos e disse: você já ouviu a palavra de Deus?
Um dos 10 mandamentos diz que não devemos cometer adultério. E Jesus também disse que não devemos adulterar. E é por isso que você está sentindo peso na sua consciência. Você está agindo da forma errada. O que farei então? Se eu parar de ir a qualquer das famílias, essa mulher morrerá de fome e aos filhos. Eu disse: ajuste a sua vida de tal modo que não viole a lei e a moralidade. Você poderia prover um meio de vida melhor para a mulher com quem tem de cortar o relacionamento e a escola para os filhos dela. Quando o fizer, você pode ser reto diante do Senhor. Se temos um conhecimento seguro da Bíblia, podemos resistir ao diabo resolutamente. Não importa quão sutilmente tente nos enganar. Quando nos confiamos na palavra, não tentamos resolver nossos problemas a nosso modo e com a nossa própria sabedoria humana. E assim, se nós fizermos com a nossa própria sabedoria humana e com o nosso próprio entendimento, cairemos na armadilha do diabo. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que devemos viver pela fé. Quando o diabo nos tentar e causar desassossego e medo, baseado nas coisas que nos cercam, o que vemos, o que ouvimos e tocamos, Satanás cochicha: você fracassou, agora você vai morrer, você está arruinado, tudo está acabado. Mas se vivermos pela fé, podemos ousadamente confessá-la e marchar em frente, dizendo: eu creio, mesmo quando não haja um sinal que nos encoraje a ver, ouvir ou tocar. Por quê? Porque nossa fé está alicerçada na palavra de Deus, a qual não passará. Quando avançamos firmados na palavra de promessa, podemos passar pelo túnel escuro e chegar do outro lado. As palavras do homem e o reino deste mundo passarão, a tendência dos tempos mudará, mas não será abolido nem um ir ou um tio da palavra de Deus. Para resistir firme contra a tentação, devemos viver pela fé, cujo fundamento é a palavra de Deus. E depois, nós devemos ser fiéis a Deus. Todo mundo se entrega ou se dedica a alguma coisa. Um vive para o dinheiro, outro para o poder, alguns vivem para o prazer e outros para o jogo. Seja ela qual for, todo mundo tem uma coisa para a qual vive. Nós, os cristãos, porém, devemos, em primeiro lugar, ser fiéis ao altar de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Devemos amar a Deus e segui-lo de todo o coração, alma e mente. Quando assim o fizermos, o Senhor nos ajudará a não cairmos em tentação. E se o Senhor permitir que passemos na tentação, o diabo não nos agarrará em suas armadilhas. Depois, quando a provação chegar, não se queixe nem fique murmurando. Se o fizermos, em breve estaremos conversando mais acerca do diabo do que acerca de Deus. Quando os filhos de Israel foram tentados no deserto, eles continuamente murmuraram, queixaram-se e suspiraram. Não reconheceram que Deus ainda o estava guiando. Como consequência, foram totalmente destruídos. Mesmo que nosso murmúrio e queixa sejam justificados, disciplinemos os pensamentos, porque o murmurar e o procurar defeitos proporcionarão ao diabo boa oportunidade de nos destruir. Quando aprendermos a dar graças por tudo, receberemos a ajuda de Deus para vencer a tentação. Um norte-americano foi condenado a 50 anos de prisão quando tinha 40 anos de idade. Parecia não haver possibilidade dele ser libertado, e no princípio ficou furioso. Chutou a porta da cela e sacudiu as barras da janela. Cuspiu, rugiu e gritou como um louco, mas depois de alguns dias de fúria, reconheceu que era inútil. Nesse momento encontrou uma Bíblia sagrada num canto da cela e começou a lê-la. Naquelas páginas encontrou a Jesus, a quem confessou todos os seus pecados, passando diversos dias em lágrimas. Seu panorama mudou. Já não sentia uma desesperança asfixiante, nem se sentia apertado na cela da prisão. Embora preso, sentia-se mais livre do que poderia imaginar.
também experimentou uma alegria que nunca antes havia sentido. Começou a saltar e a rolar no chão da cela, movido de felicidade e ação de graças. Com o passar do tempo, soube que a esposa e filha estavam com câncer. Embora tivesse a responsabilidade de cuidar delas como pai e esposo, não tinha como fazê-lo na prisão. Sentiu-se profundamente frustrado, mas era inútil queixar-se. Suspirou e disse: uma vez que nada há que eu possa fazer, por que não dar graça mesmo nesta situação? Então deu graças, dizendo: Senhor, sou grato a ti porque minha esposa e minha filha está doente, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar. Também sou grato a ti porque minha filha está doente, está enferma, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar. Uma coisa maravilhosa aconteceu. Depois de algum tempo, soube que sua esposa e filha tinham sido completamente curadas. E ele, por ser um preso exemplar, foi informado de que a sua sentença havia sido reduzida para 10 anos e depois para 5. A ação de graças é um atalho para vencer a tentação. O conselho que eu dou aos que me procuram é: dê graças em todas as coisas. Quer o marido e a esposa tenham brigado ou o filho fugido de casa, quer a pessoa tenha sido atacada por uma enfermidade mortal ou sua empresa falido, Romanos capítulo 8, versículos 28 diz que nós deveríamos receber tudo isso com fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A saúde não é a única coisa que coopera para o bem, a enfermidade também o faz. Não somente o sucesso nos negócios, mas também o fracasso contribui para o bem. Não somente louvor dos outros, mas também suas queixas cooperam para o nosso bem. Quando José foi vendido por seus irmãos mais velhos, tinha 17 anos. Foi escravo durante 15, passando 2 deles na prisão sob falsa acusação. Parecia que sua vida tinha sido arruinada, mas José não murmurou nem se queixou. Pelo contrário, continuou a dar graças a Deus. Por consequência, José foi escolhido para ocupar o cargo mais elevado lá no Egito, sob o comando de Faraó. Por causa da fome, os irmãos mais velhos de José vieram ao Egito a fim de comprar o alimento. Quão surpresos ficaram por encontrar José e gratos à sua generosidade. Por meio da ajuda de José, eles se mudaram para o Egito, mas com a morte de Jacó, seu pai, os irmãos temiam que o filho de Raquel pudesse querer se vingar. Mas José não via as coisas desse modo, ele via as coisas pelo modo diferente. Ele disse: vós, na verdade, quiseste o meu mal, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Gênesis capítulo 50 e o versículo 20. Por mais que os outros tentem trazer o mal contra você, o Senhor torna esse mal em bem. Se você é cristão e confia nele, Deus está no controle de todas as coisas. Os tolos que só aceitam guloseimas de sabor doce e cospem fora as ervas amargas não podem deixar de cair em tentação. Deus faz que tudo coopere para o nosso bem. Temos de examinar o quadro total de nosso passado, presente e futuro. Dê graças a Deus por ter discutido com sua esposa. Se seus filhos deixarem a casa chutando a porta com força, ofereça uma oração de ações de graça. Pai, meu filho deixou lá, embora eu não saiba onde ele está, eu te dou graças. Se tu o fizeres voltar para casa, eu te darei mais graças. Se seus negócios não correm bem, dê graças. A Bíblia diz: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmos capítulo 50 e o versículo 23. Este versículo nos diz que o sacrifício de ação de graças prepara o caminho para Deus enviar rapidamente a sua ajuda. Portanto, em tudo devemos dar graças para não cairmos em tentação. Lembre-se de que Deus, nosso Pai, não quer que sejamos destruídos pelo sofrimento, prova e tribulação.
Jesus nos ordenou e sempre nos diz para pedir a Deus que nos guarde das tentações. Se desobedecermos e nos enchermos de ganância, Deus permite que caiamos na tentação e em prejuízo. Mas a maioria das provações que nos atingem são trazidas a nós pelo diabo, que procura roubar, matar e destruir. Quando permitimos a indulgência na luxúria por causa da fraqueza de nossa fé, o diabo salta sobre nós com uma armadilha que pode nos destruir. Conforme nos ensinou Jesus, devemos orar. Não nos deixes cair em tentação, com o seguro conhecimento da palavra de Deus em nosso coração. Devemos guardar firme a fé, evitando a tentação, dando constantes graças a Deus. Ações de graças e louvores por todas as coisas. Mas se acontecer de encontrarmos a tentação, não nos deixemos ser apanhados por ela, visto que temos um Deus que pode nos livrar de todo e qualquer mal. Deus está com você em todos os momentos de sua vida, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia, que é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Se não estiver, se inscreva. Ative o sininho para receber mais notificações. Tem toda uma série de mensagens do pastor David Poichu. Dê o seu like para fortalecer o vídeo, para que o YouTube recomende para outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho. Muito obrigado mesmo pela companhia. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Você que ainda não é ofertante, dizimista, veja aí na descrição como você pode fazer isso. Que Deus abençoe vocês. Sucesso na sua caminhada.